não. E se ponha de pé, vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, porque se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar em nada. Se lhe deve tirar, isso faz. Deus, para que haja temor diante dele. O que já foi e o que já há de ser também. Já foi. Deus pede conta do que passou. Vi, mas debaixo do sol, no jugo do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu, no meu coração, por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede como morrer. Um assim morre e outro, todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vazados. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tomarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Amém? Amém. Amém. Aleluia.
seu louvor nessa manhã. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando. E eu só queria agradecer mesmo as bênçãos recebidas, que é muita. Bênçãos que eu não mereço, mas Ele, como Ele tem um amor infinito, e Ele tem me amado muito. Ele tem feito por tudo, Ele fez por mim. Só Ele mesmo poderia fazer. Amém. Só Ele poderia eu estar aqui de volta. Porque nem eu mesmo quero estar mais de volta. Mas Ele mostrou que Ele é Deus e Ele não desapareceu. Amém. Amém. Glória a Deus aqui. Exaltação. A Deus temos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tão raso de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai ver-o sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. A diaconisa Maria Margarida também vai trazer o seu louvor nessa manhã. Como segunda-feira é dia batista de oração mundial, vou cantar persistência em oração. Peço aos irmãos que podem me ajudar. Diga o número. 149. Eis que o Pai prostrado te rogamos nós, dai-nos a vitória nessa luta atroz, dai-nos fé robusta para resistir. É o que teus servos vimos te
isso demorares em nos responder, firme ficaremos sem desfalecer. Tu, por graça, tudo nos darás, Senhor, quando for provada nossa fé e amor de salvar perdidos, pobres socorrer e dar-nos bênção. Tem real prazer que alcancemos sempre tua compaixão. Dai-nos fé mais forte, dai-nos tua mão. É maravilhoso saber que o nosso Deus, né? O irmão Elias é um milagre. Se demorar e não demorou em responder as orações, tá? Que é um milagre, né? A nossa igreja. Que Deus abençoe, abençoe a nossa diretora, dando saúde. Nesse momento, o diácono Anderson também vai trazer o ensino nessa manhã. Que Deus possa estar colocando no coração que já colocou, né? O ensino. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Bom estarmos aqui mais uma vez juntos. E estava acompanhando, inclusive, a leitura feita pela nossa irmã Amélia, quando ela estava aqui na frente, e também algumas coisas que vieram durante a semana, eu acabei lembrando de algo que eu li uma vez e fui em busca procurar novamente, que diz assim: não ser insubstituível é libertador. O mesmo é ser importante, não indispensável. Elias é uma pessoa importante para essa igreja, sempre foi. Muitos que passaram aqui foram importantes, e é bom que as pessoas não sejam exatamente isso, indispensável. Quando Elias esteve doente, todos sentiram sua falta. Imagina se ninguém sentisse a falta de Elias, era porque ele seria uma pessoa indispensável. Mas o seu legado, a sua forma de trabalhar para o Senhor na igreja de Deus, sua forma de lidar com os irmãos, o tornou uma pessoa libertadora, através do que ele fez, do que ele continua trabalhando e fazendo, e sendo exemplo de vida para a gente, de fé, com certeza, pela sua fé no Senhor. Mesmo no momento mais difíceis, quando conversava com ele demonstrava que a sua fé era inabalável, e é assim que devemos ser. A leitura também me trouxe, antes da gente começar o estudo, me trouxe uma curiosidade muito grande, em 3 partes, no versículo 15, que diz assim, o que já foi, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Isso novamente cai na questão do insubstituível. Deus renova o que passa. No versículo 28 diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Todos nós voltaremos para o mesmo lugar, homens, animais, terrestres, pássaros, marinhos, o pó. Não importa a classe social, não importa a condição financeira, não importa status, todos iremos para o mesmo lugar aqui na terra, mas eternamente
alguns não estarão no mesmo lugar que os santos do Senhor. Encerrando, o versículo 22 traz: quem o fará, na parte B, perdão, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O próprio Jesus voltará para nos fazer ver o que será depois da sua vinda em vivermos nas moradas celestiais. Amém? Nós estamos estudando sobre sabedoria. No livro de Provérbios, que nos traz ensinamentos incríveis sobre sabedoria. E nós estamos em Provérbios, capítulo 10. Nossa lição 6 é o capítulo 10 de Provérbios. Nós estudamos na lição passada sobre que a sabedoria ela nos convida a festejar, que a sabedoria nos aconselha e que a sabedoria traz ensinamentos de cuidado com as propostas de loucura que o mundo tenta nos oferecer e nos propõe todos os dias. Mas o 10º capítulo de Provérbios inicia um novo bloco desse livro de ensinamentos, apresentando a sabedoria através de contrastes. O que seria o contraste? Sempre o oposto. Então esse novo bloco nos mostra o que é que os opostos estão sempre nesse conflito, diferenciando o que é certo e diferenciando o que é errado através de comparações. É isso que traz o versículo 10 de Provérbios. E mais uma vez gostaria que os irmãos participassem, fiquem à vontade, levanta a mão, pode falar. É muito bom quando vocês participam, é maravilhoso. Então, o autor de Provérbios, ele faz paralelos entre diversas situações, colocando sempre uma palavrinha muito importante, que a gente já falou aqui nesses estudos. A palavra, abre aspas, mas, fecha aspas, mas, sem i, aquele mais M-A-S, que é aquela, eu vou fazer aquilo, mas, se eu fizer, será que vai dar certo? Será que é correto? Será que devo? Essa palavrinha mais, ele coloca sempre no meio da maioria dos versículos que estão lá em Provérbios capítulo 10. Nós vamos estudar hoje riqueza versus pobreza, bênção e maldição, amor e ódio, falar e calar, justiça e injustiça. Qual a diferença da sabedoria? Guardem isso. Eu acho que descarregou. Voltou? Deve ser a que está indo embora, mas vamos lá. Qual a diferença da sabedoria? Guardem isso em sua mente, para no final você ter uma resposta. Vamos estudar esses contrastes que Provérbios 10 nos mostra. Vamos ler Provérbios 10, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 10, do 1 ao 5. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas quem trabalha com diligência enriquece. Quem ajuda no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho envergonhado. A primeira diferença que Salomão apresenta é entre a riqueza e a pobreza. Os valores no mundo muitas vezes eles são invertidos. É assim que o mundo nos coloca. Uma pessoa rica pode estar rica, sentir e também sentir que ainda falta alguma coisa. Quantas pessoas ricas têm carros, mansões,
muito dinheiro, né, bens materiais incontáveis. Eu mesmo conheço uma pessoa que uma vez, numa certa viagem que a gente estava fazendo a trabalho, ele fez: parece que isso aqui não é meu. Ô fulano, isso aqui não é meu. Dá uma ligadinha para fulano de tal, porque se for a gente vai visitar. De tanta coisa que ele tinha, que ele tem. Então tem muita gente que é assim, que tem coisas que ele nem se lembra mais que é dele, mas sente um vazio enorme dentro de si. Não se sente uma pessoa preenchida. Falta alguma coisa, mas tem aquela pessoa pobre que sempre está satisfeita com o que tem. Tem muita gente que trabalha agora de manhã para almoçar ao meio-dia, que trabalha à tarde para jantar à noite, e que de noite não tem como trabalhar muitas vezes. Alguns trabalham, mas outros não têm. Aí esperam outro dia para trabalhar de manhã para almoçar ao meio-dia. Mas essas pessoas estão felizes. São pessoas que conseguem ter uma alegria contagiante, que muitas vezes nós, que trabalhamos pouco, eu posso dizer que, graças a Deus, eu trabalho pouco, sou louvo a Deus, porque eu pego de 9 horas da manhã e largo 1 hora da tarde, às vezes até 12h30, e aí eu fico me colocando no lugar, como é que essa pessoa que trabalha tanto, que se alimenta pouco, tem uma alegria imensa, e muita gente que tem trabalho que eu conheço, perto de mim, no meu trabalho, tem pessoas que trabalham até menos tempo que eu, no rádio, e ainda reclamam. Não é suficiente, não está satisfeito, e é uma ingratidão imensa com tudo que Deus tem feito em sua vida. Ou seja, Deus dá, Ele tem as coisas, mas não estão preenchidos, porque falta algo, falta uma riqueza muito importante, chamada Jesus Cristo. Essa riqueza eles não têm conhecimento ainda, mas é uma riqueza que está disponível, é um tesouro que está pronto a ser meu e seu e deles, mas não querem, porque preferem o vazio do mundo, porque não querem perder o seu ego, não querem perder seus status, não querem perder os seus amigos, não querem perder os seus parentes, em prol de Jesus Cristo, e vivem um vazio eterno. O sentido de prosperidade nem sempre é que os outros imaginam. O princípio de prosperidade não é dinheiro. O princípio de prosperidade não é carro. Irmão Lazareno. Há um bom tempo atrás, não sei exatamente a data, um repórter, uma entrevista com um estilista famoso, não sei qual que era, isso não, esses caras aí, e perguntou a respeito da riqueza, né, da fama que ele tinha, e ele falou bastante. Aí no final ele falou: só que eu às vezes eu estou no meu aposento, eu sinto um vazio. Sente um vazio. Esqueci o primeiro nome dele. Se alguém souber, me lembra. Zuckerberg, o autor do Facebook, dono do Instagram, dono da empresa Meta, do WhatsApp, ele é dono de tudo isso. Ele deu uma entrevista na BBC, ou BBC, né, como chama. Então é a empresa de comunicação americana. E ele disse que tem dinheiro para os próximos 400 anos sem trabalhar, sem ter lucro de nada. Se ele quiser fechar as empresas, ele tem para a terceira, quarta geração dele. Você se sente realizado? Ele disse: não. Falta algo mais, ele fez falta, mas não sei o quê. Mas nós sabemos. Falta o amor de Deus em sua vida. Mais alguém levantou a mão aí? Irmã Amélia. Eu vejo, que você pode viver com tão pouco. Eu tenho uma experiência na minha vida, como casada, uma vida razoável, né? Bem, mas bem entre aspas, porque é uma vida sobrecarregada, né? Sobre aflições. E hoje eu não tenho salário, eu vivo de
todo, né? Cramo sem parar, todo dia sem parar. Hoje de manhã, quando eu vim para a igreja, eu estava conversando com uma pessoa, e reclamando. E eu falei, olha, vai para a igreja, eu estou terminando de finalizar a igreja. E eu falei, para de se aperrear, com pouca coisa. Olha aí, ó, acordou, o céu está brilhando, o sol está brilhando. Então é tão fácil viver tão pouco, sem tanta coisa. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que viajar, tenho que comprar isso. Hoje em dia, muita gente está sobrevivendo com pouca coisa. E não é tão ruim não, meu irmão. Porque eu vou dizer, eu tinha carro do ano, tinha isso, hoje em dia eu não tenho, só tenho minha bicicleta. Está entendendo? Mas assim, a gente vê que muitas vezes falta algo na pessoa. Quero ter Deus, hoje eu tenho Deus. Entendeu? Quando eu não tinha Deus, eu era do mundo, então a gente via que eu nunca me idealizei com coisa do mundo. Eu sempre tive um pé no chão, eu dizia para todo mundo. Negócio de carro, de casa, de não sei o quê, de dinheiro. Não, eu acho que eu tinha um plano na minha vida que era para eu seguir Cristo mesmo. Porque quando você começa a pensar nisso, pensar naquilo, você, sabe? Você perde a noção do tempo. Como você está vivendo? Não, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso. E as pessoas não sabem que tão pouco você vai vivendo, sem perturbação na cabeça, sem muita coisa que eu vivo. Aí a gente olha para aquela pessoa e não faz, porque eu deveria agradecer. E vai lá todo mês para ficar quanto eu ia estar lá. E eu não tenho isso. E nem é inveja não, graças a Deus, eu não sou uma pessoa invejosa não. Mas a senhora está feliz. Eu estou feliz. E talvez quem passe não esteja feliz. Por Não quê? dá. A Ana Amélia de antes, que tinha carro do ano, que tinha uma loja, Estável, né? que tinha uma vida estável, conhecia a prosperidade fake, prosperidade dos homens, verdade. mas não conhecia a verdadeira prosperidade. Qual é a verdadeira prosperidade? Ser próspero é exatamente estar bem e em paz consigo e com Cristo. É verdade. Essa é a verdadeira prosperidade que muita gente não conhece, não sabe. Nós estamos acompanhando, eu conversava agora há pouco em entrevista, no programa que eu faço, com, esqueci o nome dela agora, mas ela é do cartório civil, da área jurídica, que trabalha com pessoas, casais, separação, casamento, essas coisas, ela casa como separa também. O que é que acontece? Ela disse que 80% dos casais hoje vivem um casamento falso. O que chega de contratos de casamento para só representar que estão casados. Então, o mundo hoje, no Instagram, no Facebook, na televisão, nós vemos todos os dias esses tipos de vida falsa. O que o mundo oferece, o que as redes sociais oferecem? Corpo definido, vida de ostentação em piscina, praia, viagens, e 1% da população só vive isso. E muita gente que fazem esses vídeos não vivenciam isso. Casamentos de famílias perfeitas que se beijam, que se abraçam na internet e que vivem o tempo todo em conflito. São pessoas que não têm paz, que não conhecem a Cristo, não conseguem desfrutar do que Deus dá, da prosperidade oferecida por Deus, se sentem ainda incomodados de não poder desfrutar, que essas pessoas sofrem. A diferença é que a pessoa sábia, Provérbios nos mostra, que a pessoa sábia, ela prospera, e aqui não busca sabedoria, ela está sempre insatisfeita. Nós prosperamos porque nós vivemos com o pouco que Deus nos dá. A graça do Senhor nos basta. Como ele disse, a minha graça te basta. Eu cito muito alguns exemplos em casa. A Fabiola, às vezes, ela fica muito preocupada. O movimento esse mês da sobrancelha não foi boa, não foi bom.
Aí do outro mês, esse mês foi. Ela já percebeu que há uma variação. Como profissional, às vezes ela se preocupa, mas eu digo a ela: calma, paciência, vamos em frente. É difícil, está difícil, os dias estão difíceis. Ninguém está conseguindo viver bem como sempre, como já viveu antes. As coisas estão difíceis econômica, financeiramente, espiritualmente. As coisas estão muito difíceis. Então, essa primeira parte de Provérbios nos traz que a sabedoria, ela nos dá o quê? Prosperidade. E que a verdadeira prosperidade é viver em paz consigo e com Deus. Prosperidade não é carro, não é dinheiro. Prosperidade é saúde, vigor, fé, esperança, crer, é estar com Deus, é viver com Deus, é pensar em Deus, é abdicar de si para viver o que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Isso é prosperidade. Segunda parte de hoje: contraste entre bênção e maldição. Provérbios 10, do 6 ao 11. Continuando, Provérbios 10, do 6 a 11. Nós vamos agora ver o contraste que Provérbios nos traz entre bênção e maldição. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O segundo contraste apresentado no texto é bênção e maldição. Ser abençoado por Deus deve ser e é a maior necessidade que nós, servos, que o ser humano precisa, tem. E por isso esse tema ele é apresentado constantemente na Bíblia. É muito importante ser abençoado. O pecado ele conduz a maldições. O pecado está todo dia nas nossas portas, na nossa vida. E eles são consequências exatamente dos nossos erros. Deuteronômio, eu acho que 30, versículo 1 fala sobre isso. Sobre essas consequências dos nossos erros do pecado. Mas a sabedoria, ela nos leva a uma vida abençoada na presença do Senhor. Provérbios fala, 9 e 10. Nós estudamos a semana passada. Fala sobre essa vida abençoada para quem tem sabedoria. Uma pessoa abençoada, ela sempre está abençoando as outras. Eu aprendi isso com um amigo na primeira igreja Batista do Cabo, Ednardo. Ele hoje era Batista da Coab, pastor de Paulo. E ele era de outra igreja, foi fazer parte da nossa. E ele, desde que eu aprendi com ele isso, eu trago para a minha vida até agora, aos 42 anos. Acho que quando eu o conheci aos 16, Deus abençoe, irmão. Não sei se os irmãos perceberam, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. É muito importante nós estarmos abençoando um ao outro. Quem é sábio, abençoa, não amaldiçoa. Porque quando você abençoa o outro, você está trazendo bênçãos para a sua vida. Porque nós estamos deliberando amor, deliberando bênção para a vida do próximo. E é dando o que se recebe. Como você vai ser abençoado se você só amaldiçoa? A sabedoria ela nos leva a uma vida abençoada na presença do Senhor. Ela nos dá uma vida abençoada na presença dos nossos irmãos.
E quando nós abençoamos o nosso irmão, nós estamos trazendo bênção para o nosso convívio de igreja, de família, de trabalho, de vizinhança. E existe uma diferença. Uma pessoa sábia, ela consegue estar vivendo sempre abençoando o seu próximo. E quem odeia, quem tem ódio no coração, sofre pela falta de amor, pela falta de misericórdia. O Senhor abençoou todos nós. Na cruz do Calvário, o Senhor deliberou bênção sobre nossas vidas. Quando Ele morreu por nossos pecados, foi uma troca injusta. O que era santo estava carregando sobre sua vida todos os seus pecados, e o que era carga pesada de pecado, um trem carregado de pecado, que éramos nós, estava sendo abençoado. Já parou para pensar sobre isso? Mas quando Jesus derramava a bênção sobre as nossas vidas, carregando os nossos pecados, Ele estava sendo glorificado por Deus. É isso. Bênção sobre bênção. Nós precisamos abençoar mais. É importante deliberar essa bênção nas nossas vidas. A sabedoria nos faz ser abençoados. Provérbios acabou de nos mostrar que quem busca abençoar através da sabedoria de Deus, que é Ele que nos dá a sabedoria através da sua palavra. Não existe sabedoria maior neste mundo do que a própria palavra do Senhor. E quando Ele nos dá, e quando nós recebemos essa sabedoria, aplicamos, vivemos e abençoamos o nosso próximo, nós somos também abençoados. Vamos ao contraste entre amor e ódio. Provérbios 10, 12 a 18. Todos estão ouvindo bem, né? Fala muito alto, né? Está funcionando, não? Não descarregou, mas não se preocupe não, vamos embora. Está todo mundo ouvindo. Fica aí, tranquilo. Provérbios 10, 12 e 18. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva os pobres à ruína e à sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Esse terceiro contraste enfatiza exatamente no texto do amor e do ódio, quando diz que o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Chegando, quando nós vivemos esse contexto, esse contraste, quando se enfatiza esse texto sobre amor e ódio, né? Que hoje a gente vive muito no dia a dia, nós vemos essa questão de ou agora se ama, daqui a pouco se odeia, agora carinho, daqui a pouco agressão. Isso traz um amargor de emoções na vida do ser humano. Não existe essa questão de meio termo, agora amo e agora odeio. Não existe isso. Ou é amor ou é ódio. O muro, já dizia um pregador, é de Satanás. Se você está em cima do muro, você pertence a Satanás. No amor e no ódio é assim. Se você está em cima do muro, você está do lado do ódio. Você não está do lado do amor. Porque não existe quem ama e odeia ao mesmo tempo.
a pessoa ama ou a pessoa odeia. O ódio, ele se disfarça muitas vezes de desprezo, de indiferença. Ah, não, eu não odeio aquela pessoa, mas será que isso não é um disfarce? Há um disfarce. O desprezo, não odeio ele, mas não quero conversa. Estou nem aí. Não quero estar junto. A gente falamos aqui também das armadilhas de Satanás nesse estudo. E tem algumas coisinhas que Satanás disfarça na vida do cristão para que ele não perceba que está em pecado. E nós somos enganados por isso muitas vezes. Então, muito cuidado com o desprezo, muito cuidado com a indiferença que é vivida no nosso dia a dia, dentro, fora das igrejas, para que nós não venhamos estar caindo no que Satanás está querendo que a gente siga, e que esse caminho não é bom, e que talvez quando venhamos a acordar, já seja tarde. O amor, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é fiel. Mesmo no momento de pensamentos diferentes. Eu já discordei do irmão Elias, grande amigo meu, que a gente conversou, já discordei. Não é porque eu amo o irmão Elias, porque o Elias me ama e nós vamos concordar em tudo, mas nós somos respeitosos, nós somos fiéis a esse amor, mesmo no momento que a gente discorda de pensamentos. Já aconteceu de eu pensar diferente também do pastor Manuel. A gente está falando de pregação, mas de ideias, mas o respeito, o amor. Isso faz com que a gente venha viver em comunhão, e mesmo quando for uma mudança de pensamento, e olha, irmão, quando alguém lhe ama de verdade e ele diz a você, ó, não penso dessa forma, ele é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que lhe ama. Agora, aquela pessoa que você diz e ele concorda, e quando sai no meio dos outros, fulano disse isso, eu não concordo com ele não. A gente pode deixar isso acontecer não, mas lá concordou com você. Para os outros, não. Então, se você discorda, diga. Se você não quer que aquele projeto vá em frente, você diz a quem você ama. Se você realmente ama, mesmo que você vá voltar ou escolher outro caminho diferente daquela pessoa que você ama, mas você tem que ser verdadeiro. O amor, ele não finge. Até mesmo que se tratando da forma que você falou, até mesmo que é um diálogo, é uma discussão, já está dizendo, não é discussão de briga não, vamos discutir esse assunto, vamos chegar a uma conclusão. Se tem 10 pessoas ou 2 ou 4, todas vão ter sua opinião e vai colocar da sua forma. Mas uma hora, vamos fechar a reunião com uma decisão. Né? Então cabe aí a pessoa ser verdadeiro, ser sincero, respeitar aquele momento, né? O que as pessoas não são e não gostam, viu? O que a gente percebe é que as pessoas gostam mesmo é de ir empurrando com o bucho. Eu vou falar que nem cearense, empurrando com o bucho, não são sinceras, não conseguem dizer, olha, é assim, eu sei que mesmo que nessa discussão a maioria esteja ganhando, mas se é para o bem de digamos, se é para o bem da igreja, então vai ser fechado assim. A gente decidiu que mesmo que eu não queira assim, a gente respeita, mas a gente vai decidir que vai ser assim, porque é melhor para o todo, né? Mas as pessoas não gostam de sinceridade não, viu? É interessante o que o irmão Vanusa falou, porque nós fizemos agora há pouco uma reunião. Vocês viram que o pastor nomeou a comissão de ligação aqui, né? Para os novos cargos. E ali há divergências de pensamentos. Às vezes, um acha que sim, outro acha que não, mas a gente se respeita. E se a maioria vota que sim, ou vota que não, o voto vencido respeita. Então é esse respeito, esse amor pela causa maior, que é a obra do Senhor, que a gente sai, mesmo às vezes discordando de A ou de B, mas nós saímos alegres e felizes, como foi a última reunião na casa da irmã Margarida.
É com um bolinho, um suquinho delicioso, né? Então, é assim que deve acontecer. A fidelidade, a sinceridade em falar e de aceitar o contraditório nas nossas vidas e saber que o contraditório, ele é importante. Já imaginou se todo mundo balançasse a cabeça para a mesma coisa? Esse mundo seria tão chato, mas tão chato, uma monotonia incrível. E é o contraste, é o oposto que às vezes faz com que a gente abra os olhos para algumas coisas. Nós vivenciamos agora há pouco uma briga de esquerda e direita. Alguém escolhe o lado esquerdo, outro escolhe o lado direito. Quer dizer que o lado esquerdo é 100% certo? Quer dizer que o lado direito é 100% certo? Existem erros dos dois lados. E erros graves dos dois lados. Agora, tem que se entender que os lados brigam simplesmente para que possam defender suas teses. E aqui no povo de Deus a gente tem que viver assim. Nós vamos discordar em sessões, em reuniões, mas o que a irmã Vanusa falou é muito importante. A gente tem uma causa maior que se chama o reino de Deus, o caminhar dessa obra do Senhor. Falar nisso. E é importante que a gente viva essa sabedoria da fidelidade, do amor, do respeito, para que a gente possa exatamente caminhar corretamente. Provérbios acaba de nos mostrar que a sabedoria nos ensina a amar, indiferente de contraditório, de concordar, de pensar igual ou não. Esse amor, ele é muito importante para as nossas vidas e para a igreja. Nunes, o que vale também aí é a sinceridade, né? É a sinceridade. Naquele assunto que você não concordou comigo, você me explicou como era e eu ainda fiquei em dúvida. Aí eu orei e pedi sabedoria a Deus. E Deus me mostrou que você estava certo. Então é nisso aí que a gente tem que ter essa humildade. Entendeu? E ser sincero. Se concordou, concordo. Se não concordou, não concordo. Mas que seja naquela hora sincero. Porque aí a coisa vai andar. E eu disse ao irmão, eu lhe amo muito, mas eu não concordo não. Para mim não foi ali. Foi. E isso é importante. Se a gente vivesse sempre assim, não teria tantos conflitos, tantas divisões. No nosso meio mesmo, não falo no mundo só não, até no nosso meio. Se a gente buscasse essa palavra que nós estamos estudando, que Provérbios nos traz o tempo todo, chamada sabedoria. Agora a sabedoria vinda de Deus. Muitas vezes nós queremos a nossa sabedoria, abandonamos o trabalho do Senhor, deixamos de falar com o irmão, dividimos em grupos, passamos a não querer mais convivência, abandonamos a obra que sofre. Não somos nós que vamos sofrer. Talvez abandonar a obra vai nos fazer até bem, mas está fazendo mal ao principal, que se chama a obra do Senhor. E cadê a fidelidade com Deus? Cadê a nossa sinceridade com o Senhor? Estamos sendo verdadeiros com Ele ou conosco mesmo? Nós precisamos pensar sobre essa questão de sabedoria, sobre o amar, porque o amar não é só amar a Elias, amar a irmã Midian, amar o irmão Nazarino, a irmã Sandra, não. É amar acima de todas as coisas a quem? A Deus. Irmão, dentro desse contexto que você falou aí, muitas vezes até a gente se cala, que é para não entrar em conflito com outras pessoas. Por quê? Porque se eu falar, tem 10 pessoas. Se eu falar, né, aí as 9 não vai concordar. Então, muitas vezes é preciso a gente se calar, se afastar, para poder não entrar em conflito. Mas aí, dentro do seu contexto, dentro da palavra de Deus, está errado. Né? A partir desse momento eu vou aprender a falar. Porque, mesmo que venha uns 9 que
está com raiva, mas é bom que você fale, porque o amigo também tem um contexto dela para falar. Então, mesmo que eu venha falar algo que você Não concordo. não concorda, mas eu vou falar a partir de agora, porque o provérbio ele está nos ensinando. Está sendo muito bom e é assim, cada vez a gente está aprendendo, né? Muitas vezes a gente recua. A gente recua da guerra, mas a gente tem que continuar guerreando. Onde a gente paga o preço. Quando a gente não faz o trabalho do Senhor, ou deixa, a gente paga o preço. Eu mesmo paguei o preço. E paguei um preço caro. Mas ele foi tão maravilhoso que ele poupou a minha vida. Mas eu paguei o preço pela minha desobediência. Ele ama tanto que a gente está passando aquilo que a gente procurou. Não é Deus que quer. Deus ensina o certo e você fazer errado, então você vai pagar. Entendeu? E eu paguei um preço caro. Entendeu? Mas eu louvo a Deus que hoje eu sou muito mais crente do que quando eu era. Entendeu? Pelo que Deus me mostrou, pelo que eu passei no hospital e pela minha desobediência, que Ele mostrou que me ama. Mesmo eu errando, Ele me ama. Entendeu? A irmã Amélia falou do falar e a gente chegou exatamente na hora que ela falou, nesse contraste entre falar e calar. Provérbios também nos mostra isso. Tem uma música de Voz da Verdade que também diz assim: há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. E ele se calou. Aquele intermédio ali entre Malaquias e os Evangelhos. Houve quantos anos de silêncio? Quantos anos de silêncio houve? Mais de 300 anos de silêncio, né? O Senhor passou sem falar. Quando acabaram aquela onda de profetizar, dos profetas, e aí vem o quê? O verdadeiro profeta, o Salvador, Jesus Cristo. E é quando começa ali Mateus, o Evangelho de Mateus e tudo mais, falando sobre o nascimento do Salvador, né? Então, contrastes entre falar e calar. Chegamos nesse ponto. Provérbios 10, 19 a 25. A gente fala, a gente tem que ter cuidado com o que vai falar. Provérbios 10, 19 e 25 diz assim: não é esse caso que a senhora falou, meu irmão, que às vezes é necessário, mas quem fala demais, acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, porque os justos desejam o que Deus lhe concede. O ímpio aparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Quem fala demais acaba caindo em transgressões. É o caso que a irmã Ana Amélia falou, se ela tiver vontade de falar? Não. Isso é sinceridade, o que ela está dizendo. Se ela discordar em amor, com palavras certas, sem agressões, sem ferir, ela vai falar: olha, penso assim. Se vocês quiserem, pode fazer, mas eu não penso dessa forma, não concordo. Mas aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo de trabalho, aquele amigo de escola que chega e faz. Às vezes a gente nem conhece a pessoa. Está vendo, irmão Jessé ali? Não está não, isso. Irmão Jessé é cheio de problemas, cheio de confusão com a igreja. Aí você chegou há pouco tempo, já cria aquela antipatia. Esse fala demais. Ou então aquele que chega para Marcelino e diz assim: ah, Marcelino, irmão, o Anderson, ele estava ali com os irmãos jogando bola e estava chamando umas palavras lá, uns palavrão.
Aí chega ali para a irmã do Ciclone e fala: irmão Anderson, deu uma tapa no cara lá na pelada. Oxi, só você vendo. Aí já chega para o diácono e fala: oxi, meu irmão, quando se acabou a pelada lá do pastor, foi numa briga arretada. Esse fala demais, ele se perde nas próprias palavras. Teve um amigo meu que ele queria inventar que ia viajar. O sonho dele, eu acho que era viajar. Ele chegou e fez: olha, eu vou para Paraíba, para um, para outro ele disse que ia para Curitiba, para outro ele disse que ia para Belo Horizonte, para outra, e ninguém sabia onde ele estava. Acho que foi uma turma maravilhosa. Então, são pessoas assim que não controlam a língua, que não sabem ficar calados, tem que falar o tempo todo. Às vezes tem um vizinho nosso que quando ele não tem o que contar, ele inventa história. Aí se perde no caminho. Oxi, totalmente, não chega nem na metade do caminho. Inventa história. É sério. Tinha um vizinho do meu pai que uma vez eu era pequeno, que ele estava contando uma história que eu acho que eu tinha 7 para 8 anos, que nunca mais eu nem ficar perto dele. Ele disse que uma vez ia pelo caminho de engenho, de repente um avião botou o farol assim que alumiou as canas todinha, que ele viu tanto louco parado, não sei o que. Se não tem o que contar, se cala. Mas eu pequeno já vi que era uma grande mentira. Então assim, às vezes é necessário o nosso silêncio. É necessário que a gente fique calado. Porque quando a gente quer falar demais, o inimigo se aproveita. E ele sabe se aproveitar dessas coisas para derrubar o servo do Senhor. Uma das características da pessoa sábia é conseguir conter a si mesmo. Esse quarto contraste ensinado pela sabedoria entre o falar e o ficar falado. Olha, gente, é uma das coisas mais difíceis de ser dominada. Se chama isso aqui, ó, língua. Cuidado, boquinha do que fala. Uma musiquinha também que fazia isso. Cuidado, boquinha do que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha do que fala. É interessante que você, ao falar, você tem que também saber uma coisa. O tamanho da do problema que você, ao que você vai falar, que você está arrumando para você mesmo. Porque você é responsável do que você falou, né? Se tratando para cá para o assunto de falar, né? Essa questão de o que? Porque essa lorota aí que você contou do homem do sertão, lá do engenho, são conversa de gente do interior que conta aquelas piadas que às vezes é até interessante, mas trazendo o assunto para o que nós estamos falando e vendo, eu posso muito bem fazer um estrago na vida de alguém com uma coisa que eu falei. Eu vou ser responsável por aquilo que eu falei. Então é importante vigiar, sim, vigiar a língua, né? Sim. Segurar ela um pouquinho, porque ela serve para orar, mas também serve para destruir a vida de uma pessoa. Né? Exatamente. A vida de um irmão, de uma irmã, da igreja, né? Prejudicar a igreja, né? A igreja todo, né? Porque lá fora eu tenho que saber o que vou falar também, porque eu sou crente da Igreja Batista de Serra dos Corais, né? É isso aí. Entendeu? Tem que ter um certo cuidado com a língua. E não só destrói a vida de outro, como você falou, como também pode destruir a nossa própria vida e destrói. Quem fala demais, quem fala muito dos outros, está destruindo a sua própria vida. Você está levando destruição e está atraindo o quê? Destruição. Vai chegar um momento, o mentiroso, eu acho que eu já falei aqui também, a mentira é como um cartão de crédito. Você mente, cartão de crédito, você não gasta, compra, mas vai chegar o quê? A fatura. Vai chegar a fatura da mentira, não tem para onde ir. Quando chega, ela chega com juros, correção monetária, tá certo? Pesado. Vem até aquele negócio lá do cartão, como é? Quando você paga o mínimo. Pronto, vem tudo. Você vai ter que pagar tudo uma vez, que chega um momento que você não consegue. Vai ficar o quê? No SPC e Serasa do Céu. E ali, meu amigo, depois de 5 anos não limpa não. Não limpa não. É complicado. A não ser que você se arrependa de todos os seus pecados. Porque aí tem aquele que paga a fatura por você e você se transforme, mude.
a forma de viver, de agir. Vamos, Marcelino Neto. Tem uma fala muito comum entre nós, diz tudo demais é veneno. E o provérbio aqui fala justamente isso. No muito falar, né, não falta transgressão. Então, a questão não é nem tanto o falar demais. O falar é importante, aqui mesmo, é importante todo mundo falar. Todo mundo dá a sua contribuição. Ah, mas estou falando demais. Não, você está falando dentro do limite. Você tem sua oportunidade de dar a sua opinião. A falar demais, conversar demais, e isso acaba envenenando a vida das pessoas e da própria pessoa, né, que fica até sem saber o que falou, né? Inventa tanta coisa que não sabe nem o que foi que disse lá na última esquina que ele esteve. Aí se complica, a fatura vem, como você disse, e a gente que é o reino de Deus, somos filhos de Deus, temos que ter a sabedoria de ter a boa palavra, né? De levar palavras que edificam. É difícil, inclusive a Bíblia está repleta de ensinamentos, alertando sobre o controle da língua, né? Isso a gente vê bem facilmente lá no Novo Testamento. Então é importante esse equilíbrio, senão a gente comete transgressão. Essa transgressão é crime, a gente acaba matando as pessoas de tanto falar besteira. É isso aí. Antes do irmão Lazarinho e a irmã Rosângela, passo já a palavra para o senhor, já pedi lá. Sim? Destrói. Eu acho que naquele dia eu desejaria a minha morte. Fiz uma palavra que ela falou. E depois essa pessoa viu que não era nada disso, e realmente ela voltou, e a gente conversou, e foi como a gente falou. E ela entendeu, e ela que tinha falado assim, sem pensar, né? Ela viu a outra e falou que isso muito forte. É isso aí. Vamos, Lazarinho. Tem muitas frases que muitos sábios aí colocam no mundo aí, mas a gente procura na Bíblia, é a palavra de Deus, só que de uma outra forma, né? Nelson Rubens fala, eu aumento, mas nem vem. Aqui não, Nem do mesmo jeito. entendeu? E aí vai, tem muitas, eu não vou ficar esperando isso, mas a gente vai até. É verdade. Mas tudo da Bíblia. É de Deus. Exatamente. O mundo disfarça. Né? Eu aumento, mas não invento. Ou seja, eu minto, mas não invento. Disfarçou. José Souza. Manda só, capitão. Coitado do mentiroso, nem que eu vejo, nem que sei. Mesmo que fala a verdade, eu disse que é. Tá vendo aí? Mesmo que fale a verdade. Ninguém acredita. Quando você cai no descrédito de mentiroso, você usa a palavra demais para proferir mentiras, você fala além do que deveria, é a destruição. Aí entra naquela coisa que a irmã Vanusa falou, a própria destruição. Porque quando você estiver falando a verdade, ninguém vai acreditar. E se você estiver precisando de um socorro, estou morrendo, é mentira dele. Da bolsa. Lazarinho. Eu contei minha esposa que a gente se dá bem nisso, a gente não se deixa levar por aquelas coisas, né, de xerife, né, de chique por aí, né. Engraçado que eu não gosto, e eu também vejo que ela não gosta, e a gente às vezes se depara com pessoas que falam demais, aí a gente já cala, fica quietinho. Quando chega em casa, nós somos casados, né, então nós somos cúmplices um do outro. Aí eu falo para ela, essa aqui eu fiquei quieto, né? Aí eu também me calei. Por quê? Porque, rapaz,
Isso. Eu também não gosto de mexerica, eu gosto de mexerica. A laranja gostosa, boa demais. Vamos lá, então. Eclesiastes 3,7 fala sobre essa questão que existe o tempo de ficar calado e tempo de falar. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Se Deus se calou por um tempo, tem hora também que a gente deve se calar. Agora, é se calar e buscar a sabedoria do Senhor para a gente poder agir. Né? Quando um servo de Deus, quando um servo do Senhor, ele se cala e espera no Senhor, a resposta vem. E Deus brada. Ele brada do céu com a sua voz. Ele dá a resposta, ele mostra. Tá certo? A principal diferença entre falar e calar é que quando falamos não conseguimos devolver palavras. E quando calamos, esperamos a hora certa de agir conforme a sabedoria do Senhor. Então é bom esse entendimento. Marcelino leva e depois a irmã Socorro. Tem muito do cotidiano nosso, né? A melhor resposta é aquela que não se dá. Então o silêncio muitas vezes ele constrói muito mais do que se eu tivesse falado. Então Jesus se calou. Se ele falasse mais um pouquinho, ele não iria para a cruz. E todos nós estaríamos condenados para sempre. Ele percebeu que ele estava dando respostas e Pilatos começou a entender, esse é um homem de Deus. Começou a se assustar em ter que matar um homem de Deus. Ele já não ia matar mais, aí Jesus se calou para se cumprir o que dizia a palavra, né? Como ovelha muda, subiu ao matadouro. Ou seja, se ele fala, o propósito de Deus teria sido eliminado. Então muitas vezes se calar é a melhor resposta. É verdade. E aí cabe um tema até de debate. Mas eu vou deixar isso para depois conversar com o irmão Marcelino. Porque Jesus se calou. E Pilatos, que poderia ter a redenção. Mas isso é para outro tema, para outro lugar. E aí depois eu converso com a gente para a gente levantar esse tema aí. A sabedoria nos ajuda a calar e só falar no momento certo. Por isso agora no momento da irmã Socorro fala. Então, exatamente isso que eu estava pensando. Muitas coisas que eu já passei na minha vida, e até injúrias, falsidade. Mas eu não fui debater com a pessoa que fizeram essas coisas, fiquei em silêncio e orei ao Senhor. E depois, um tempo, veio a resposta. Um tempo, a pessoa chegou a mim e veio pedir perdão, veio pedir desculpa. Teve coisas tão ruins na minha vida que, se fosse nesse tempo de agora, eu acho que eu poderia ter até perdido a minha vida. Entendeu? Coisa muito séria. Então, muitas vezes, não adianta debater, estar brigando, ou você quer se justificar, e se a pessoa não quer saber, não quer acreditar, então não vale a pena. Melhor um silêncio e esperar e a resposta depois vem. O que aconteceu. É verdade, é isso aí. Rogéria. Eu concordo com o que o Marcelino falou, né? Que há tempo de você falar e há tempo de você calar. Tem uma palavra do Senhor também que ensina assim. E eu acho assim, que muitas nós, né, cristãos, vou falar de cristãos, sabemos que existe um Deus e Ele está com os olhos atentos a tudo, em todo lugar, sabendo que o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim. E Ele escuta, Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós passamos despercebidos e não estamos atentos em tudo que falamos, em tudo que comentamos. E a começar em mim, eu estou me iniciando agora, de estar falando certas coisas, porque, como a Ana Amélia falou, nem todo mundo concorda. Nem todas as pessoas concordam, porque Deus fez cada um de nós diferentes. Nós temos nossas digitais diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas nós somos cristãos e devemos andar pela palavra do Senhor. E devemos ser unidos, né? E concordar para que a obra do Senhor cresça e a glória e a honra para o Senhor. Mas precisamos nos policiar.
Muito bem, vamos ao último ponto. Falta 3 minutinhos, mas vamos correr para terminar esse ponto para a gente começar algumas da semana que vem. Contraste entre justiça e injustiça. Provérbios 10, 26, 32. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os ímpios, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidades. O último contraste que nós apresentamos agora é entre justiça e injustiça, e nós sabemos que a gente vive em um mundo injusto, e por isso esse tema é muito importante. Sabemos que não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem que não pegue, né? Inclusive está lá em Eclesiastes 7:20 essa menção. Não há nenhum justo sobre a terra, nenhum, que faça o bem e que não pegue. Mas o único homem justo que viveu neste mundo e foi condenado como criminoso na cruz, Jesus Cristo, esse pôde nos justificar, esse pôde nos fazer justos através do perdão dos nossos pecados, como já conversamos aqui. A diferença é que a injustiça se baseia no pecado e nas coisas exatamente deste mundo. Mas a justiça é baseada na vontade de Deus revelada em sua palavra para a vida de cada um de nós. A sabedoria nos ensina a justiça. Nós precisamos fazer a diferença. Concluindo, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Estudamos hoje e aprendemos em Provérbios 10 que diferença entre riqueza e pobreza, entre bênção e maldição, entre amor e ódio, entre falar e calar, entre justiça e injustiça. O 10º capítulo de Provérbios nos ensina sobre diferença e que devemos ficar atentos, que a sabedoria faz em nossas vidas, exatamente destacando a importância de sempre aprender mais a palavra de Deus e termos discernimento nesses contrastes, nessas diferenças para o nosso crescimento e aprendizado espiritual. A sabedoria faz a diferença nas nossas e na sua vida. Deus nos abençoe. Próxima semana, Provérbios 11, nós estaremos aqui falando sobre como ser feliz. Amém. Deus abençoe a todos. Eu não me canso de falar, né? Com o Teatro Antes, com o pastor Manuel, mas ainda vamos cantar o louvor 375, Segurança. Vamos cantar bem alegre. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva a glórias dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti,
Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Irmão, vamos viver nessa segurança, né? É a segurança que Deus tem nos dado todos os dias. Vamos ficar de pé. Vamos encerrando nossa escola dominical nessa manhã. Grato a Deus por toda a vida presente. Aquelas que não vieram também, o Senhor está cuidando de cada uma delas. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que cada dia mais nos dê sabedoria. Porque, é como no livro de Provérbios nos fala, né? Sabedoria é tudo, né? Então vamos orar nesse momento. Eu vou pedir o irmão Marcelino Neto que ore. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, pois há tempo para todo propósito. E neste momento, nesta manhã, estamos, Senhor, com este propósito, de aprendermos mais e mais da Tua sabedoria. A sabedoria que vem do alto, nos fortalece, nos faz caminhar retamente, falar aquilo que devemos falar, nos calar no tempo que tivermos que nos calar, para que possamos, Senhor, levar a mensagem do Teu Santo Evangelho e proclamar que só Jesus Cristo salva. Abençoa cada vez mais o nosso irmão, o diácono Anderson, dá-lhe sabedoria mais e mais, para que possamos dividir neste banquete da sabedoria aqui na manhã de cada domingo, quando estamos com ele, com o pastor Manuel, estamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada vez mais a Tua igreja aqui neste lugar, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando, alimentando-os com o maná do céu. Tudo isso te oramos e te agradecendo. E pedimos também, por logo mais à noite, quando estaremos ceando, renovando nossas forças, o nosso compromisso de sermos cada vez mais luz e sal da terra. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com as nossas orações silenciosas, serão nossa escola dominical dessa manhã. Amém.